tarde, pessoal. Acho que todos já viram aí meu nome. Sou Shirley e acolho vocês em nome do Instituto Supernova, que tem como missão cuidar dos professores para que eles cuidem do mundo. Formar pessoas de bem, esse é o tema que de forma breve trataremos aqui hoje. Enquanto integrantes da sociedade, enquanto profissionais da educação, enquanto professores, nós temos o compromisso de garantir, além do acesso à escola, a permanência desses estudantes até o final do ensino médio, em sala de aula, cumprindo com os deveres de estudante. E para auxiliá-los nesse percurso, nessa vida, né, escolar, antes de ensinar conceitos, é muito importante que a gente saiba o que acontece com o ser humano em seu percurso de vida e de desenvolvimento. E todas as ferramentas que oferecemos aqui através do Instituto, nas formações, nas oficinas, elas se fundamentam nas competências gerais da BNCC. E tem uma didática própria, uma didática voltada para a vida, voltada para o crescimento, para as competências humanas, para o ensinar a lidar com as complexidades da vida. Acaba que denominamos como uma educação terapêutica, né? Uma educação que promove também, previne e promove curas. Então, comprometidas com essa formação humana, de forma global, de forma inclusiva, como propõe todos os documentos que vocês seguem, né, como BNCC, as leis que norteiam todo o trabalho de vocês, esse momento de estudo e aprendizado é para que a gente também reflita sobre o nosso papel e as mudanças que são possíveis de fazer no dia a dia da sala de aula. Então, eu convido a nossa professora Luciane, a criadora do Sistema Didática da Cura, direto de Canoas, no Rio Grande do Sul. Ela vai conduzir esse momento de reflexão e de aprendizado aqui hoje. Ao final, a professora Luciana, de Montes Claros, apresentará uma ferramenta, uma vivência bem interessante para demonstrar na prática os conceitos que serão apresentados na oficina de hoje. Temos também a presença da professora Norma, que faz parte da equipe, se encontra em Guanambi, na Bahia. E, enquanto isso, vocês também podem ir preenchendo no chat aí, para receber o certificado digital, ou ao final, para não atrapalhar o momento de aprendizado, tá bom? Desde já agradecemos aqui a presença enorme da equipe de Francisco Sá, da Escola João de Freitas Dias. Tem uma equipe grande também aqui da Escola Estadual Fernão Dias Pais Leme, de Itacambira, muita gente de Montes Claros, temos inscritos de Resende, de Luiz Alves, em Santa Catarina, Ibirité, BH, Arantes, em Minas Gerais, e em Guanambi. Sejam todos bem-vindos e uma ótima tarde de estudo para nós. Então, pessoal, o nosso tempo vai ser dividido assim. Nós teremos uma rápida explicação do que é o protocolo, eu explico todas as vezes, porque é uma palavra não muito utilizada, até um pouco estranho isso, mas não é muito utilizada na nossa vida e deveria ser utilizada também na nossa profissão. Depois eu vou trazer uma visão geral sobre a questão das pessoas de bem e um passo a passo de como nós podemos fazer isso. Depois a Lu vai trazer uma experiência, importante a gente sempre trazer algo concreto. Depois a gente faz uma conclusão, tá? Então, em primeiro lugar, o que é um protocolo? E qual é o protocolo atual da educação? Vocês estão vendo aqui? O que nós temos por protocolo? O que nós conhecemos por protocolo? É o jeito de fazer alguma coisa. Da outra vez eu trouxe o exemplo do avião, né? Quando a gente viaja de avião, a gente percebe que a tripulação realiza um protocolo para a partença, então cada um sabe o que tem que ser feito e é feito sempre a mesma coisa. A mesma coisa acontece quando nós vamos, por exemplo, no hospital, né, no pronto-socorro, tem um protocolo de recebimento. O trânsito segue protocolos e a gente percebe, por exemplo, vamos ver assim, um exemplo, né? A Nova Delhi, o trânsito de Nova Delhi é um pouco menos protocolar, né? Os ingleses são muito protocolares, então as coisas funcionam muito bem quando existem regras, metodologias para seguir e nós podemos desenvolver. Todos os seres se educam muito bem dentro de protocolos, porque eles representam o quê, pessoal? Representam os limites, os confins que uma criança, né, que os jovens precisam para crescer e depois saber reconhecer
até onde podem ir nas atitudes e também nas próprias relações. É um pouco moderno deixar que tudo vá um pouco por conta própria, né? A gente pergunta até para a criancinha de 2 anos o que quer comer, o que quer vestir, isso significa uma falta de presença e de poder, de autonomia, de autoridade dos adultos em relação aos pequenos, muito perigoso. O protocolo atual que nós temos na escola, tem vários, mas é não perder tempo. Nós não podemos perder tempo, não é assim? Ai, tem muito conteúdo para dar, nossa, tem tanta matéria, tem tanta coisa que nós temos que cumprir. Nós não podemos perder tempo. Este é o protocolo principal, é despejar, despejar, despejar conteúdo, e o meu aluno precisa ser avaliado quanto ao conteúdo, então eu talvez não tenha um modo de saber como funcionou, como está andando o meu desempenho, porque a avaliação em relação ao aluno, a quantidade daquilo que é passado. Claro que eu estou falando assim de um modo bem geral e até bem grotesco, porque desde das mudanças do ano passado, dessa evolução que nós estamos recebendo neste plano de existência, nós estamos percebendo que podemos fazer as coisas diferentes. E estamos tendo que aprender a lidar com o que jamais desejamos. Então, o convite para vocês é perder tempo. Se nós queremos criar pessoas de bem, nós precisamos perder tempo com aquilo que antes era perda de tempo. Para ensinar latim ao João, precisa-se conhecer o latim e o João. Eu amo essa frase, nós do Instituto gostamos muito dessa frase, porque ela diz tudo. Eu não posso somente me dedicar ao conteúdo, ser um conteudista, e não prestar atenção naquilo que é o ser que está diante de mim, o que ele vai levar para a vida dele, o que vai sobrar para esse meu aluno dessa minha explicação, qual é a fórmula matemática que vai servir, que vai ser suficiente para ele, o que ele vai entender da comunicação, porque no fim é isso. Hoje eu quero sintetizar esses aspectos que são importantes, que o que nós ensinamos dentro do conteúdo, no fim, grande parte não vai servir, e isso é muito grave, porque nós temos que levar em conta, nesse caso, o João. Quem é o João? Onde está o João? De que família vem o João? Que língua? Como ele conversa? Aqui teríamos um protocolo só para linguística também, que eu ia adorar fazer isso aqui com vocês, tá? Porque eu tenho que perceber como que o meu aluno fala, para saber o que ele vai entender. E quando o meu aluno já tem um vocabulário reduzido, então é aqui que eu preciso investir, é aqui que eu preciso incrementar o conhecimento dele. Mas se eu não perder tempo, eu acabo perdendo o aluno. Esse é o motivo pelo qual a nossa sociedade hoje está assim. Nós, talvez, falo como professores, né, de 10, 20, 30 anos atrás, não podíamos perder tempo, o tempo precioso da disciplina, porque precisávamos ensinar. Então, nós não conversamos, nós não refletimos, nós deixamos de lado a filosofia, nós deixamos de lado a análise. Ah, não, deixa que o professor de religião faz isso, ou se tivesse filosofia, é um professor de filosofia que deve fazer. Mas aqui está a diferença. Todos são responsáveis. Não é a questão de se sentir profissionalmente envolvido e ser eu sou o professor de isso ou aquilo, ou o meu trabalho é fazer essa criança ler, escrever e fazer cálculos, né? Também, isso é bom. Mas se nós realmente mudamos o paradigma de visão e nos posicionamos como construtores do milênio, como força imbatível, que pode modificar não só a sociedade brasileira, mas também a humanidade, alguma coisa vai se transformar com o tempo. Não sei se nós vamos estar aqui para ver, como eu digo sempre, mas o importante é fazer com que isso aconteça um dia. Não importa se nós não vamos ver. Mas se eu preciso absolutamente perder tempo, e quando é o professor de matemática, um professor de geografia, professor de física,
O professor da educação física que perde o tempo é ainda mais importante para o aluno. O professor que para de fazer o que está fazendo e diz, gente, nós temos que refletir sobre aquele fato que aconteceu. Nós temos que refletir sobre um luto que teve na escola, né? Da outra vez a gente falou, não, nós não falamos de morte ainda, é um outro protocolo. Nós precisamos parar, independente da nossa disciplina, e que o aluno perceba que ele é importante, porque o que nós vamos criar são seres pensantes. Então, aqui, quando o conteúdo conta pouco, se meu aluno é um caipira, já está falando como um caipira, o destino dele vai ser trabalhar no campo e não vai sair dali, eu tenho que, ao menos, deixar um ótimo ser humano no campo. Eu tenho, ao menos, que fazer com que ele possa ser um ótimo pai de família. E deixar claro para ele que ele pode, além de tudo, seguir em frente. E sair dali se quiser, mas não é uma como é que se diz, condenação, né? Uma sentença, ter que ficar em uma vida simples, é uma bênção em muitos casos. Não tem o certo, não tem o errado, não é a classe social. Uma pessoa não dá certo só quando ela tem dinheiro, não sei se vocês já repararam nisso. E essas são reflexões que eu trago aqui com vocês, e nós também podemos falar com os alunos. Basta ter dinheiro para dizer que teve sucesso? Não é bem assim. O sucesso está na capacidade de interação com o meio, na inteligência. E inteligência é saber viver, é saber pensar, é saber enfrentar as emoções, é saber lidar com os problemas, porque a vida é só, isso podem anotar, uma sequência de problemas. Não existe a tal felicidade, né? Mas a vida é uma sequência de problemas. E o desenvolver-se na vida, o crescer, o educar-se, é aprender a resolver os problemas sem ter crise de ansiedade, sem entrar em, como se chama, depressão, sem recorrer a drogas, sem recorrer a armas, né? Enfrentando os problemas da vida com uma grandeza interior. E essa coisa, essa grandeza interior, ela pode chegar para os seres humanos quando uma família o educa, ou dentro de algumas normas religiosas que são importantes, ou com uma família que conversa, uma família que tem um diálogo de amor, não é raro, né? Existem. Ou então, quando a escola faz isso, e são poucos minutos, né? Não estamos falando de, eu não posso perder tempo, não. Ou a gente vai perder tempo, ou o mundo não vai mudar. Então, o convite é realmente modificar essa lente de visão em relação ao que é o nosso trabalho. Eu posso perder tempo nos primeiros meses, primeiras semanas letivas, só preparando um diálogo de introspecção, preparando regras de comportamento com meu aluno, explicando o que é ética, falando sobre as diferenças, falando sobre a importância da união, da colaboração, ensinando o meu aluno a trabalhar em grupo, a ser solidário, e depois talvez eu tenha meses de trabalho fantástico pela frente. Talvez eu tenha alunos que conseguem lidar com aquele coleguinha que talvez tenha um pouco mais de dificuldade, com aquele outro coleguinha que tem um outro modo de aprender, a turma ajuda o professor nesse sentido. Eu acho que dá para fazer mesmo assim. É ainda melhor quando esse processo, esse protocolo de educar pessoas de bem faz parte do protocolo escolar, faz parte do andamento de uma determinada escola, que prevê momentos de formação interior, que prevê momentos de reflexão entre os professores, porque o professor sofre, e é isso que a gente faz no Instituto Supernova, né? Que agora até o nosso site está pronto, depois nós vamos falar, e vocês podem ver o programa, que não existe em lugar nenhum igual, de ensinamento para o professor, é totalmente voltado para ele, para o ser humano, para ele lidar com as próprias dores, com a própria capacidade linguística, com a própria comunicação. E por que é voltado para o professor? Tem ferramentas lá em uma determinada altura, porque o que acontecer com ele vai acontecer com o aluno. Quando for automático para ele esse diálogo evolutivo, é automático que tudo que ele fizer vai ser nesse sentido.
por onde a gente começa a formar essas pessoas de bem? Já desde pequenininho, não precisa ficar pensando, não, criancinha pequena tem que falar que nem bibizinho, bebezinho, nenenzinho. Não, não é assim, gente, tá? A gente não precisa ser animador. Animador é uma coisa, professor é outra. Nós temos sim que ter uma linguagem acessível, sempre trazer palavras novas, porque o cérebro está se desenvolvendo. Nós não precisamos brincar com os nossos alunos, não é o nosso trabalho. Ser agradável, ser lúdico é diferente, né? Estimular o tempo todo, tanto são as horas que nós temos à disposição. É assim como pai e mãe não precisa ser amigo, né? Porque amigos eles vão ter muitos, pai e mãe tem só um e dois, ou um ou dois, às vezes adotivos também. Mas professor também, professor não é amiguinho. Então, nós podemos sair desse papel, mas também não significa que é uma pessoa distante. Professor é um paralelo entre os pais e o resto do mundo, porque nós ficamos muito tempo junto com essas crianças, eles nos escutam, eles vão lembrar da gente. E isso é muito importante. Por isso que a didática é importante. Quando a gente usa uma didática que cura, nós temos mais potencial, o nosso potencial é maior para chegar até o cérebro e realmente realizar novas sinapses com essas crianças. Então, a gente parte explicando a biologia, explicando o que é um ser humano, já para os pequenos. O ser humano é assim, ele é de carne e osso, tem uma partezinha dentro dele que pensa, o papai e a mamãe formam as crianças, então são parecidos, tem toda essa parte da biologia que é muito bonitinha de explicar, e tem ótimos vídeos no YouTube também, para que ele precisa perceber que um corpo humano contém emoções. E os humanos juntos, né, o animal, que é o único animal, digamos, que consegue, que tem o raciocínio, que consegue se comunicar, que possui linguagem, que se organiza em grandes grupos. Então, o ser humano, ele tem que a criança tem que se perceber enquanto humano já desde cedo, né? A gente começa pelo planeta Terra, daí vai falando de humanidade. Eu ficaria 3 anos só falando de humanidade, sabe? Se a escola fosse minha o tempo inteiro. Porque eles precisam entender quem são, para começar a entender isso aqui, ó, efeitos de medo, da falta de informação e da ética. O que acontece se a gente não cuida do outro, se a gente não percebe o nosso limite, quando as nossas emoções tomam conta? Então, conhecer as emoções, saber como nós somos feitos, entender por que o pai ou a mãe possa ter um ataque de raiva, por que alguém entra em depressão e faz coisas estranhas. O mundo é assustador, gente, para uma criança. Vocês lembram, vocês foram pequenos também, tem coisas lindas, é tudo fascinante e ao mesmo tempo o mundo é assustador, dá muito medo, tem esses perigos, e aí começa a ter aquela certeza que nós não vamos viver para sempre, nós vamos perder as pessoas que amamos, assim por diante. Então tem todo um contato com a parte real da vida que não pode ser fantasiada, ela é real. E o grande objetivo não é ficar famoso, não é ter like, não é isso, não é aquilo. O grande objetivo é conseguir fazer o que gosta na vida sabendo que está vivo, porque grande parte das pessoas sobrevive, não sabe que está vivo, vive em função de outros controles, né? Eu digo sempre, aquelas pessoas que dão a Fanta na mamadeira para a criança, isso existe, né? E aí se pergunta por que você faz isso? Porque na TV disse que faz bem, que dá alegria. Nossa, se essa pessoa passou por um professor, teria tido a chance de entender o que faz bem e o que faz mal. Eu acredito que não é todos os momentos são momentos de dizer o que é certo e o que é errado para eles. E esse é um protocolo para formar pessoas de bem, sempre. Mesmo com alimentação, tudo que lembrar, tudo que chegar como assunto, o que for trazido como um texto, o que possa ser estudado, precisa ser levado para a reflexão. Tipo, o que vocês acham disso? Pare sua aula de matemática, pare sua aula de biologia, pare tudo. Se tiver um assunto que precisa ser refletido, onde é importante para sempre, talvez a opinião deles fique diferente, né? Então, o nosso grande, talvez o grande não, a chave para esse protocolo para formar pessoas de bem é ter coragem de perder tempo e de estudar melhorando a si mesmo. Os nossos alunos
Pode tomar um golinho d'água, gente, porque é muita informação por minuto quadrado, né? E a gente tem que dar uma hidratada. Os nossos alunos são seres biológicos. Então, aquela primeira frase lá muito bonitinha, né? Que eu preciso, para ensinar latim ao João, tenho que conhecer o latim. Eu, João, significa que eu tenho que entender esse meu aluno também como um ser epigenético. O que é epigenética? É um assunto muito bonito que vocês podem procurar mais na internet, tá? E eu explico até para criança pequena isso aqui, porque é fácil de explicar. A gente abre um ovo e explica a célula. Então, nós somos formados de células, somos organismos, organizações celulares. E aí, a célula, dentro dela, tem muita coisa também, ela é muito linda. Até agora existem fotos maravilhosas, né? Feitas assim, com máquinas mais potentes, enfim, microscópios. Procurem isso na internet também, porque é maravilhoso trabalhar com os alunos uma foto real de uma célula. Tá? Então, a nossa célula é marcada por fenótipo e genótipo. O genótipo está dentro, genotipo talvez em português, né? É a parte que não muda. E o fenótipo é a parte externa, onde os cientistas descobriram, e eu coloquei o nome de 2 deles aqui, o professor Mosch eu até conheci, e o Michael Money, que estuda, junto com o professor Mosch, a função da epigenética. Então, o que tem a ver, né, como é que na psicologia precisa da epigenética? Porque a educação vai modificar a célula. Esse TEPT aí é o transtorno de estresse pós-traumático, que significa um trauma. Uma pessoa assustada, uma pessoa traumatizada, ela é vítima de TEPT. Que é um transtorno, né, onde o cortisol é muito alto e a pessoa está continuamente assustada com alguma coisa. Então, o funcionamento dela não é bom, tipo assim, estragou o motor, tá? O ambiente e a linguagem também modificam e marcam, olha o que eu falei antes do aluno caipira, a linguagem do meu aluno, a região dele, a mentalidade daquele lugar, tudo que ele vive ali está definindo celularmente a epigenética dele. Então, para eu transformar o meu aluno, que de repente está lá nos confins, não sei de onde, da Amazônia mais perdida, no engenheiro, eu tenho que tirar ele de lá. Porque a linguagem, ou ele vai ter que ler muito, ou ele vai ter que escutar muito e ter muita vontade, ou estar numa família, num grupo, numa tribo, sei lá, onde as palavras e a compreensão e o conhecimento estimulam zonas do cérebro dele, que se ele permanece ali, sem um estímulo de conhecimento, sem um estímulo cognitivo, vai ser fantástico viver ali, vai ter outro tipo de inteligência, mas talvez não consiga concluir raciocínios muito profundos. É nesse sentido que eu estou falando da importância de estimular a linguagem, o conhecimento, a lógica, o raciocínio, né? Até a matemática mudou bastante o jeito de ensinar, ou o que deve ser ensinado, principalmente matemática. Os textos precisam ser absolutamente todos, sem exceção, voltados para reflexões. Não se pode falar de coisas que não importam. A casinha azul da abelhinha cor de laranja não vai mudar nada na minha vida, né? A gente para perder horas trabalhando num texto de interpretação que não tem nenhum fundamento de riqueza ou de conhecimento. Isso para todas as séries em absoluto. É parte do protocolo. A experiência dos pais também marca a célula, os traumas pessoais que vivem, os traumas coletivos também marcam. Então, quando eu tenho um ser humano na frente, diante de mim, eu tenho isso. Eu não tenho só uma pessoa. Ou quando eu digo, aquele é um bandido, não, um bandido também é isso. Um bandido é um conjunto de informações que resultou num determinado processo social depois, né? Nós temos muitos casos assim. Todos os seres humanos, existe um motivo para tudo, para como eles são, para o que acontece na vida deles, por como vai ser o futuro deles, e é só ver o presente e qual é a disponibilidade, qual é o conhecimento para que o futuro dessa criança ou desse jovem possa já ser meio que desenhado, né? Depende do esforço de quem está perto para conseguir criar novas cognições
e novas reflexões. Volto a dizer que eu não quero parecer aqui separatista ou elitista, nesse sentido, que todos precisam ter um certo nível social. Não, o nível de conhecimento não tem a ver com o nível social. Nível de raciocínio e a capacidade de reflexão não tem a ver com questão econômica ou com esse tipo de poder. Porque também conheci na minha vida pessoas de uma matriz muito humilde, de uma grandeza, de uma compreensão infinitas, que davam de 10 a 0, e talvez em outros com tantos diplomas, enfim, né? Vocês sabem do que eu estou falando também, que é a simplicidade, né? Os nossos alunos precisam saber que existem opções para eles, que as pessoas de bem sabem estar no mundo, elas refletem sobre as coisas. Isso, nós podemos criar pessoas de bem se ajudamos, se deixamos uma pequena contribuição sobre o que é a reflexão. Pensar, isso está certo ou está errado? Por que eu disse isso? Por que essa pessoa reagiu assim? Sempre fazer com que pensem. E se eu responder desse jeito, o que pode me acontecer? E se eu começar a frequentar esse tipo de amigos aqui, o que vai me acontecer? É incentivar esse pensamento. E aí essas pessoas de mente aberta, as pessoas que vivem com a reflexão predispostas à abertura, né? Tem alguns verbos para elas, depois vocês podem aumentar essa lista com os alunos também. Elas entendem, elas crescem, escutam, cooperam, melhoram o mundo, fazem sempre algo para melhorar, né? Atuam, perdoam, pedem desculpas, se renovam, sentem, criam, buscam, pensam. E mais é uma boa atividade continuar refletindo com os alunos e até entre vocês quais são as outras características das pessoas que estão presentes e conscientes. Enquanto que a mente fechada, ela sofre, ela pede sempre. Geralmente aqueles que vivem com esperança em relação a alguma coisa. A esperança é falta de ação, né, gente? Não sei se você sabe, talvez eu esteja quebrando algum paradigma dizendo essa frase. Quem espera, espera. Alguém tem que fazer no lugar de quem tem esperança. Então, não tem esperança, tem ação e tem a confiança. É bem diferente. As pessoas de mente fechada sofrem, querem, esperam, lamentam, ignoram, prevalecem, tem uma competição, né? Elas pegam, elas evitam, não estudam, não conhecem, não perguntam, não sentem, não crescem e não pensam. Então aqui entra a questão do ego também bem grande, né? O meu mundo sou eu, é só o que eu sei, é só o que eu quero e pronto. Obviamente isso aqui não é uma culpa. Essas palavras aqui, elas são resultado de alguma coisa que não deu certo. E não é uma condenação também, não é uma sentença, porque pode-se sair através do conhecimento da abertura mental, né? Que pode ocorrer em todas as idades. Nós podemos conseguir. Então, o protocolo, vamos ao protocolo. Primeiro, adaptar o tema à idade. Qualquer tema, gente. Qualquer tema é possível ser adaptado. Não subestimem as crianças pequenas. Não pensem que eles que eles têm algum problema mental, tendo que reduzir informação. Passe essa informação de um jeito claro, trazendo palavras novas e, se necessário, ensine primeiro as palavras novas para depois poder dar a informação, porque é tudo uma questão de palavras e de linguagem na nossa mente, tá? Perder de 10 a 15 minutos da aula sempre para o resto da vida de vocês. Esse é o protocolo. Perder entre aspas, né? Eu coloquei entre aspas mesmo, por quê? Porque se eu escolho um texto reflexivo, uma atividade que eu posso fechar com a reflexão, eu estou aplicando o meu protocolo e não estou perdendo tempo. Mas eu quis deixar a palavra perder tempo porque está muito próximo daquilo que é o que nós sempre fizemos, né? Que é não posso perder tempo e no fim perco meus alunos, perco a minha população, perco uma oportunidade evolutiva. Todos os dias, em todas as disciplinas. Então, o colega que diz eu não posso, tem problema. Ele não está aberto, ele é uma mente fechada, porque nós não estamos aqui para passar conteúdo, nós estamos aqui para formar seres melhores. O conteúdo é um detalhe, é mudar o paradigma, mudar o jeito que nós enxergamos as coisas.
Isso vem depois. Primeiro é o ser humano. Ou vamos fazer isso, ou vai levar mais 1, 2 ou 3 gerações para que isso aconteça. Atividades para casa, por favor, é uma coisa muito fora de moda, e quem ainda passa atividade para casa, que sejam reflexivas, que seja com temas mirados, onde envolve a família, onde envolve observação, que é uma coisa muito maravilhosa, né? Ensinar a observar, é um começo, né? O começo da reflexão. Então, passe sim atividades para casa, mas que sejam muito suaves, tá? Não é o descarregar conteúdo, e eu estou escrevendo alguma coisa aqui. Depois nós temos criar um calendário para... Eu estou escrevendo aqui no meu material, sem querer, não estou sabendo o que eu estou fazendo. Ai, ai. Criar um calendário para escutar e discutir com o meu aluno, tá? Então, avaliar. A gente tem que fazer uma aulinha só sobre avaliação também, porque tem algumas revoluções importantes para avaliação, tá, gente? Avaliar, se eu já não vivo pelo conteúdo, eu também não vou fazer os meus alunos virarem números, né? Existem alternativas. Eu posso avaliar, sim, a capacidade de reflexão, e ele vai aprender que ele tem que me explicar o que ele está sentindo diante de alguma coisa. Isso sim é interessante, a gente dá a nota pela capacidade de reflexão. Nota, entre aspas, também. Converse sobre situações atuais, ou seja, perca tempo, se está acontecendo alguma coisa na cidade, no estado, no Brasil e no mundo, precisa ser falado. Por quê? Porque as pessoas ignorantes estão fora do mundo, não é assim? Elas não sabem o que acontece. Então, saber o que acontece no mundo é uma forma de poder raciocinar, de estar no passo da evolução e de tudo aquilo que acontece, com discernimento, tendo sempre capacidade de tomar posições, até para saber votar um dia, né? Um ponto 7 do nosso protocolo: não desista, não tenha medo, é só isso que tem que fazer na vida mesmo, tá? A gente, no fim, todos morremos, essa carreira é linda, maravilhosa, um dia ela termina também. Faça o que você acha que é certo, sem medo, não desista disso, não desista de formar pessoas melhores. Os filhos deles e os netos serão agradecidos por isso. Continue cuidando de você. O exemplo ainda é o melhor ensinamento. Tá? Então, agora a gente toma mais uma aguinha e eu vou passar aqui agora para ver a professora Luciana um pouquinho, que vai fazer uma atividade com vocês, lindos e lindas. A atividade chama Charlie e eu vou ler para vocês o objetivo dessa atividade. Possibilitar aos alunos uma experiência visual sobre os efeitos de comentários depreciativos. Olha a fotinha. Aí você pode abaixar, Lu, só para eu... Essa atividade, ela aborda a competência 9, empatia e cooperação da BNCC. Então, ela aborda essa competência que é muito importante para a gente também, como professor, estar por dentro da BNCC hoje é necessário. Bom, para a gente fazer essa atividade, a gente vai precisar de um papel, a gente vai precisar de uma folha de chamex, e desenhar pode ser um menininho, você pode usar essa atividade com crianças, com adolescentes e com adultos também no curso de graduação. Ela é muito bacana a reflexão que ela nos permite. Então, assim, o material é fácil. Essa atividade ela é baseada na disciplina positiva e ela encaixa muito bem no que a Luciane nos disse aí sobre a epigenética. Então, a gente conta uma historinha. Eu vou contar essa historinha do Charlie como adolescente, tá? Mas você pode contar como se fosse para criança ou adulto. Bom, Charlie é um adolescente normal e ele mudou de escola. E ele chega na escola nova dele. Na hora que ele entra na sala de aula, ele vê uma mesa disponível, ele já vai querer sentar-se. Quando ele vai sentar, um colega fala assim: não senta aí, eu não quero você perto de mim. Aí o Charlie assim, fica um pouco incomodado e vai para o fundo.
Quando chega na hora do pátio, né, que eles estão conversando, tem um grupo dos colegas dele lá, e ele chega e fala assim, oi, aí um dos colegas vira para ele e fala assim, olha, sai daqui, eu não quero você no nosso grupo, eu não quero você próximo a nós. Aí ele ficou muito sem graça e começou a andar, mas na frente ele viu umas garotas conversando sobre música. Aí ele chegou, né, e falou assim, meninas, vocês estão conversando sobre música, eu toco violão. Aí as meninas falam assim, sai daqui, você chegou hoje na escola, aqui nessa escola, você não faz parte, você não pertence ao nosso grupo. E aí, o que aconteceu com o Charlie? Olha como o Charlie ficou. O que vocês pensam que Charlie está sentindo agora? Você acha que ele vai querer voltar para a escola no outro dia? Desse jeito? Aí a gente pode pensar em algumas alternativas para que Charlie se sinta melhor, né? Que ele era um menino tranquilo e foi para a escola e aconteceu esse monte de desrespeito com ele. Aí ele volta, né, no outro dia e a gente vai mudar a situação. Imagine que na hora que ele entrou agora, que ele viu aquele lugar, o colega fala assim, oi, hoje é o primeiro dia de aula aqui, senta aqui perto de mim, se você precisar de qualquer coisa, eu tô aqui, tá bom? Aí, Charlie, tô bem, né? Ó, tá diferente. Chega na hora do pátio, ele vai, tem aqueles meninos lá, antes dele se aproximar, um deles fala assim, ô Charlie, vem aqui, vem cá, fala pra gente qual escola que você veio, Charlie. Aí, Charlie, uai, gente, o pessoal tá me aceitando? Aí depois ele anda mais um pouco e encontra as meninas, ouvindo música, dançando, e ele se aproxima e uma delas fala assim, Charlie, você toca violão? Vem aqui, traz seu violão amanhã para você tocar com a gente. Nossa, Charlie, você é tão bonito, seu cabelo é lindo. Olha, Charlie, você sabia que você, precisando de qualquer coisa, nós estamos aqui a seu favor. Aqui no nosso grupo, você faz parte, você pertence a esse grupo. Gente, olha como que o Charlie ficou. Ele ficou ótimo, não ficou? Só tá um pouquinho amassado, né? Deixa eu desamassar aqui direito. O que vocês acham? Tem alguma coisa? Isso é epigenética. Tá vendo aqui? Ela tá aqui, essas marcas. E olha, e Charlie, essa atividade é tão legal que quem às vezes faz esse tipo de comentário em sala de aula, que a gente sabe que às vezes criança, adolescente, adulto eles fazem. Perceber que às vezes o que pode acontecer com o outro quando você faz um comentário. Às vezes você faz brincando. Às vezes você fala assim, vamos zoar aqui, né? Às vezes você faz brincando, olha o que acontece. E todos nós aqui, quando nós estávamos, né, na escola, hoje nós somos professores, todos nós aqui tem esses amassados, né? Às vezes foi um professor que passou na nossa vida e fez um comentário muito desagradável, que para ele foi normal, foi embora, mas um amassadinho ficou aqui. Por isso é legal, Charlie, para nós como professores e seres humanos, pensarmos um pouquinho antes de fazer algum tipo de comentário, mesmo que for de forma brincando, né, esse comentário. E nós, como professores também, nós somos muito exemplo. Eu gostei daquela frase que colocou assim, ó, para ensinar latim ao João, precisa-se conhecer o latim e o João. Então, a gente pensar um pouquinho nas nossas palavras, quando a gente vai conversar com os nossos alunos, com os nossos colegas de trabalho, que às vezes a gente trata o aluno muito bem ali, mas aí eu não trato bem os meus colegas de trabalho. E os nossos alunos, eles são sempre de olho na gente, no que a gente faz, no nosso comportamento. Eu sei que muitos, né? Eu tenho muitas marcas dessas, mas a gente tem que escolhe um caminho, como o Lu falou, escolhe outro caminho de fazer diferente, de mudar um pouco o que você passou, possibilitar que o outro tenha uma oportunidade de passar, né,
por esse caminho, por essas marcas que todos nós temos, e não deixar que elas comandem a nossa vida, que a dor faz parte. Essa aqui é a historinha de Charlie. Quando eu contei na sala de aula, foi para crianças de 6 anos, eu me lembro que quando eu comecei a amassar, uma falou assim, não! Eles ficam muito assim, preocupados depois com o Charlie. E uma vez também eu precisei de fazer de emergência, que às vezes eu ouvi um comentário muito desagradável na hora do recreio, aí eu cheguei na sala rapidamente e fiz assim, só uma bolinha, para não fazer o corpinho assim, que ia demorar um pouquinho, e contei, sem citar nomes. E a pessoa, né, que fez os comentários, eu não precisei falar nome, não precisei falar nada, ela só percebeu o que ela pode ter causado no outro. Tá bom? É isso, linda essa ferramenta, né? E eu acho que ela é de introdução, porque depois que a gente mostra o Charlie, o que nós vamos fazer? Que todas as pessoas do mundo têm o amassadinho. O amassadinho pode ter chegado quando o papai daquela pessoa faleceu, quando de repente tem alguém que é alcoolista na família. A realidade, gente, quando vê um ato de violência, quando a pobreza deixa assim, né, aquelas marcas tão fortes. Então, o mundo está cheio de pessoas amassadinhas. E tentar evitar que os nossos filhos, agora eu falo como mãe também, passem por isso, é um absurdo, porque é o mundo dos amassados, é o mundo de saber lidar e tirar essas marcas do outro. E isso abre o quê, gente? Abre a compreensão. Isso reforça a reflexão. Essa ferramenta aqui que a Lu trouxe é para ficar um mês em cima dela, porque da história do Charlie, eu vou puxando uma outra história de vida e a gente vai sempre utilizando essa metáfora, né? Das coisas que nos amassam dentro e o que para cada ação que eu sofro de destruição, eu tenho que criar 2 de auto-amor. Vocês sabiam disso? Ensinem já. E já façam hoje também. Cada dor que vocês receberam da vida precisa ser compensada com 2 atitudes de auto-amor. Se você escuta no dia de hoje uma frase ruim, alguém te trata mal, ai, sabe aquelas coisas, né? O mundo está todo amassado. Eu disse, nossa, então hoje eu sofri, eu vou arrumar minha unha e vou dançar na sala, porque eu vou fazer 2 coisas que eu gosto para mim. Eu vou me equilibrar, eu vou caminhar, eu vou fazer uma comida gostosa para mim, porque eu passei por essa coisa aqui, sabe? O auto-amor também, né? A autovalorização é de extrema importância. Porque o ser humano básico, né? O ser humano Rede Globo, ele está acostumado a esperar que o amor chegue de algum lugar, principalmente essa coisa fantasiosa. E é por isso que nós estamos tendo, que eu acho que é um problema de saúde muito mais grave do que o Covid, eu falo sempre nas minhas oportunidades, jovens de 15, 14, até 13 anos grávidas. Isso é um problema muito sério que nós não podemos fechar o olho para isso. Isso cria um problema generacional social crescente, então é um problema social e falta informação, obviamente, naquele meio familiar, naquela cultura que já é assim, entende? Você sabe do que eu estou falando. Mas se esse aluno está diante de mim, ao menos por um momento eu tenho que tentar ajudar, que não vire mais um Charlie amassado, né? Que a nossa sociedade está cheia dessas bolinhas de papéis assim. Então, a Shirley tinha comentado ali em off, né? O que a gente faz é prevenção. Eu vou trabalhar sempre preventivamente nesses 10 minutos da minha aula, que vocês sendo criativos não vai nem perder tempo mesmo na aula, mas perde só a chatice, deixa a chatice de lado por 10 minutos e seja interessante. E eu vou estar criando possibilidade para que as próximas gerações sejam melhores. Então, o único jeito, foi o que disse o Nelson Mandela, a educação é a arma mais potente que existe, mas vamos parar de achar que isso é teoria. Isso não é teoria, isso não é que o governo federal vai ter que... o governo federal vai ter que trazer uma lei e aí a gente vai poder dar aula desse jeito. Não, gente, não é o papel do sistema aliviar a mão para ninguém, para nenhuma nação. É papel do povo ser digno,
do indivíduo desenvolver-se e desenvolver os outros indivíduos. É quase como um pacto profundo que a gente faz, né? De dizer, ok, eu vou ser professor, então pode deixar. Esse mundo não vai ficar igual. Quem passar por mim vai ser uma pessoa melhor. Eu já fiz essa coisa, até na época eu nem sabia direito que ia acabar fazendo tantas coisas assim na minha vida, mas era quase um compromisso natural para mim. O aluno diante de mim é o universo inteiro, ele é a humanidade. A gente colocou, né, a Shirley publicou lá no Insta, o aluno é aquele pedacinho da humanidade. Eu quase choro quando eu falo isso, me emociona demais, que eu posso mudar. É aquele pedacinho de humanidade que fica comigo. Então, não é uma questão de salário, desculpa se eu fico meio alterada, sabe? Não é uma questão de salário, de bater tampas de panela, de se diminuir diante da sociedade, o pedichão que está sempre morrendo de fome, retomar o próprio valor, meu caro professor, é ter consciência da nossa grande capacidade de amar esses seres humanos e de ensinar, ai, desculpa, hoje está ruim, de ensinar para eles algo que fique, sabe? É muito forte isso, porque é fácil. Então, quando nós fundamos o Instituto, foi com essa missão. É fácil, é simples, não é complicado, não é um business, é algo muito maior do que qualquer business. É uma forma de loucura. Sim, esse amor é uma forma de loucura. Mas ela é tão boa que não tem como, sabe? Que eu quero que vocês sintam o orgulho de ser professores. O que é ficar na mente de pessoas, no coração de pessoas que talvez jamais receberão uma frase como aquela que nós deixamos, como eu tive oportunidade. Eu sempre conto essa história, ela é meio triste, dos meus alunos na época, né? E tinha aquele assim que, nossa, sabe, da pá virada, sempre ganhava nota terrível, de família muito pobre, catadores, coisas assim. E eu dava aula de religião, figura-te, a Luciane dando aula de religião, é uma festa, né? Direitos humanos, valores humanos. E eu dei 10 para ele, porque eu não ia dar 10 para ele, né? Eu dava 10 para todo mundo. Quem sou eu para tirar a nota da religião de alguém? Ou dos valores, e essa criaturinha que só tinha vermelho nesse boletim, 332200, que ele só rodava, ele teve aquele 10 pela primeira vez da vida dele, e ele só via o 10, ele não via que estava tudo vermelho, ele mostrava, e ele me via como uma deusa, sabe? E essa criatura morreu aos 17 anos. Então, gente, o que eu estou fazendo? O que nós estamos fazendo com as crianças? Com os adolescentes? Eles precisam disso. Principalmente adolescente, encher a cabeça de aluno pequeno de número, de nome de rio, de coisas. Quando eles crescem um pouquinho mais, dados 16, 17, aí, se a gente usa a heurística, que é aquela ciência da arte de ensinar não, da arte de pesquisar, que é quando a gente ensina com a heurística, o aluno tem vontade de aprender, ele é o pesquisador. Tá? E daí, com 16 ou 17, ele vai atrás dessa matéria e ele vai ter sinapse para entender as benditas fórmulas que, quando ele é pequeno, ele não consegue. Então, o professor da escola, não chama mais elementar, chama, né, do ensino fundamental, os pequenos, ele tem uma responsabilidade perante a humanidade gigantesca, porque é ali naquela idade que modela, né? Sabe aquele pau que nasce torto, morre torto? Ali naquela época ali a gente ajeita o coração deles. Ali a gente ensina a recuperar e comunidade, escola, dependendo de onde a gente está, a gente envolve a família também. É só ter encontro, bater papo, né? Estamos aqui para quê, gente? Não é trabalho isso. Não é trabalho fazer uma reunião e falar algumas coisas ou indicar, mamãe, leia isso, ouça isso. Eles precisam de tanta ajuda quanto os próprios filhos, né? Claro, falo geralmente para comunidades carentes. Aliás, o nosso instituto é voltado para professores de localidades carentes, justamente porque é ali que está o problema, né, gente? A gente tem que ir onde precisa, né? Assim que faz gente que está em missão, né? Missionário, soldados que somos nós. Nossa, me empolguei e falei demais. Desculpa aí, Shirley, vou te passar o... Fico muito emocionada quando falo com essas criaturas que eu amo tanto.
professores amados. Esperadíssimo, né, Lu? O coração fica assim, gente, vocês não têm ideia. Dê uma olhadinha, visitem o site da Supernova, para vocês sentirem o que a gente fala, sabe? Esse desejo, assim, o sonho nosso de estar dentro de uma comunidade, dentro de uma escola, 24 horas por dia, percebendo todas essas marquinhas e criando uma estratégia de auxílio daí para frente e estratégias de prevenção. Então, esse é o propósito, né? E eu comecei dizendo do nosso compromisso enquanto ser humano, principalmente, antes de olhar para a lei, porque é uma lei, está na lei, enquanto pessoas responsáveis que eu comecei dizendo, pelo acesso dos jovens à educação e pela permanência. Então, a minha realidade de trabalho foi só na escola particular a vida toda. Então, mas quando agora que a gente está aí debruçados nessas questões mais distantes, onde os recursos são muito escassos, onde a gente vê índices de jovens que abandonam a escola por causa da gravidez precoce, como Luciane disse, por tudo isso. Então, fica essa frase que Luciane colocou, eu quero encerrar com ela. Se eu não perder tempo, eu posso perder meu aluno. Sem desanimar, sem desistir, sem deixar de acreditar que a força está em nós, como Luciane disse. Então, visitem o site www.Instituto Supernova, tem com Instituto, institutosupernova.com.br. Tá? No E Face avisar outras temos a página escolas, também. Que nós temos as palestras gratuitas que a nossa equipe faz, então dá para avisar todas as escolas que quiserem, a gente bate um papo. A Lu quer falar ainda aí? Eu só quero acrescentar, porque hoje Lu falou dessa frase, né? Perder tempo. E tem duas palavras que ela fala que vem me ajudando em sala de aula e como Luciana Pessoa, que é prestar atenção. Prestar atenção em você, nos seus alunos, na sua família, nos seus amigos. Prestar atenção. Então, é essa frase que ela, durante o nosso trabalho, as nossas reuniões, ela fala, essa frase foi muito forte para mim. Então,